Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maru e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Silent Hill F, que é um novo projeto da Konami. Então, eu acredito que não vai ser um vídeo muito curto, já deixo avisado, eu acho que vai ser um pouquinho longo, mas espero que vocês gostem do conteúdo, porque eu vou assistir os trailers com vocês, tanto o primeiro, que foi lançado há 2 anos atrás, como o segundo. Vou fazer uma análise em relação ao trailer também. Vou mostrar uma análise simbólica. Vou tentar mostrar um máximo de referência em relação à cultura japonesa, ao folclore japonês, que se encaixa ali, né, com o que eles estão mostrando no trailer. Fazer algumas teorias, né, alguns comentários de teoria em relação à história, enquanto eu vou fazendo essa análise também. Então, eu não vou conseguir separar a análise simbólica da teoria em si, né, tipo, deixar separado em vídeo, porque eu já quero ir comentando tudo meio junto, justamente para o vídeo não ficar muito longo, tá? E referências também que podem ter inspirado o jogo a ter esse tipo de história e tudo mais, tá? Algumas coisas bem parecidas, inclusive algumas obras têm algumas coisas bem parecidas em relação ao Silent Hill F e vice-versa. E ao tema principal da história também eu tenho umas teorias bem interessantes, então espero que vocês gostem do vídeo e bora! Antes de começar o vídeo, na real, eu já peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu sou cosplayer, colecionadora de vários itens, principalmente de jogos. E também eu sou amante de jogos retrô, especificamente jogos japoneses. Não só jogos, tá? Eu gosto de anime, série, filme e principalmente da cultura japonesa. Então, se você se identifica comigo de alguma forma, se inscreva no canal, porque vai ter muito conteúdo em relação à cultura japonesa aqui, tá, gente? Eu só tô me organizando ainda em relação mais pessoal mesmo, mas ainda já esse ano, iniciando com esse vídeo, inclusive, em relação à cultura japonesa e ao folclore e tudo mais, tá bom? Então, deixa o like, que ajuda muito no engajamento do vídeo para outras pessoas conhecerem o vídeo e, consequentemente, o canal. E comenta o que vocês acharam do trailer novo de Silent Hill F, o que vocês acham que vai ter na história, que vai ter de gameplay, quando vocês acham que lança, enfim. Vão deixando nos comentários aí o que vocês acham em relação ao Silent Hill F, que eu vou estar lendo todos. E se tiver algum comentário relevante também, eu vou estar deixando fixado nos comentários, tá bom? Então, bora pro vídeo. Aqui a gente vai estar assistindo o primeiro trailer, então, lançado há 2 anos atrás, porque eu vou fazer comentários sobre esse vídeo também, tá, gente? Então vai ter um pouquinho de comentário dos 2 vídeos aí de relação à cultura japonesa em si. Vou deixar com som. Primeiro a gente vai assistir e depois eu vou começar a fazer as análises.
Agora a gente vai assistir ao segundo trailer, gente. Eu vou deixar os créditos aqui, o link na descrição. É pro canal Zigurade, acho que é assim que se pronuncia. Ele disponibilizou já com a legenda em português brasileiro para ter melhor entendimento, né, do que está sendo falado. Então eu peguei o vídeo aqui dele mesmo, tá, gente? Shu-kun, 嘘ついてるよね。騙せてると思う？ひなこを。ひなこはね、死んだんだよ。ひなこはお友達といつまでも一緒にいたい。お友達は永遠じゃないのよ。彼らだっていつか必ずあなたを裏切る。あなたが裏切り者と呼ばれたように。ひなこ？あ、ごめん。何？天秤にかける価値があるかどうか、しっかりと判断しなさい。ひなこ、いつまでここにいる気なの？自分でもおかしいと思うの。自分で自分がわからない感じ。自分の気持ちが自分で理解できない。私かお前の夢の中ってことはないよな。ひなこ、もう時間がないのよ。あなたが生かされたということは、ここに至ってもまだ迷いがあるということなのね。あなたがそれに悩める時間はもう尽きかけている。あなたは誰なの？さっきからなんで何もわからないふりをしているの？私はね、あんたをすぐに殺すこともできたんだよ。全部奪ったな。全部私から奪ったな。それではお別れを。あなたが幸せをつかんでくれることを願っています。シュウ君。Bom, a gente vai começar analisando, então, antes do texto, eu acho, né, para não ficar tão confuso, em relação aos cenários, tá? Claro, eu vou fazendo comentários e tudo mais, mas vamos aos cenários, a simbologia do cenário, que é o principal, acho que o tema principal aqui do vídeo, né? Mas tudo vai se interligando, enfim. Tá. A gente vai começar, então. Eu queria começar mesmo com o nome Silent Hill F, que tá gerando muita dúvida de todo mundo, né, no geral. Não só a comunidade de Silent Hill, mas todo mundo tá bem perplexo com esse F. Tem gente teorizando que o F pode ser de número 5, Silent Hill 5, mas teve um momento que a Konami já deixou claro que eles queriam meio que dar uma repaginada na franquia. Então, meio que esse Silent Hill seria um
um caminho novo, né? Um novo caminho, uma nova estrada, assim, pra história de Silent Hill. Então ele não vai ter muita ligação com os outros, ou nula, pode não ter ligação nenhuma. É uma história completamente nova, uma origem nova para o nome Silent Hill. Não só a cidade, eu já vou chegar lá, tá? Então, o F, como vocês podem observar no outro trailer, faz um som. Esse F faz um som das flores surgindo, que é o que acontece ali, né? Na personagem quando surge, dá esse barulho do som. Então, esse F, pra mim, pode ser de flowers mesmo. Parece meio óbvio, mas pra mim tá bem evidente que o F significa de flores mesmo, tá, gente? De flowers. Silent Hill Flowers. Porque é a abordagem principal da história, relacionada em volta da protagonista, em volta dessas flores. Já vou comentar a relação também, puxar no mesmo assunto. Como vocês podem ver, tá sempre em volta dela, né? Tem um significado em relação às flores, eu já chego lá. Mas aqui nessa parte em específico, vocês podem ver que tá tudo se transformando, né? Ela tá fugindo e tá tudo se transformando, ó. A designer de monstros nova é a Kera, o nome dela, ou o apelido, enfim, não é uma Masahiro Ita, gente. Ela comentou que ela tá ciente de não ser. Ela tá ciente de não ser aquela textura e coisa enferrujada e tudo mais que a gente tá acostumada com a transformação do Otherworld nos outros Silent Hill, que é algo diferente. Então, ela quis, né, deixar isso em evidência mesmo, que ela queria trazer algo diferente e que o pessoal goste. A princípio, ela espera que o pessoal goste dessa mudança do Otherworld no jogo. Então, as plantas, as flores, elas representam quando está mudando o mundo, do mundo normal pro outro, no caso, o Otherworld, né? Então, essa é a relação às flores, tá, gente? Então, acredito eu que fortemente o F tem a relação com isso, tá? Outra questão também que eu vou comentar com vocês. Bom, eu tô pegando todas as referências aqui, vai estar no link na descrição para vocês, tá, gente? Eu já peguei aqui do Google, não é invenção minha, só para vocês já terem conhecimento, tá? Essas flores que aparecem aqui no trailer, ó, tá bem evidente as flores de Sakura, que são essas rosadas aqui, que é a flor principal, assim, do Japão, né? Uma flor de lá mesmo. Tradicional, os japoneses acreditam muito, tem uma crença enorme nela, gostam muito dela, leva muito turista para o Japão também, enfim. E tá em evidência essas outras flores vermelhas aqui, que são os lírios de aranha vermelha, acho que é em português assim. Em português eu nunca vou lembrar o nome direito. E as flores de Sakura são flores de cerejeira, para quem não sabe, tá? São duas flores bem evidentes. Tem outras misturadas, mas essas estão bem evidentes, tá? Bom, a flor do lírio aranha vermelha é o nome em português, ou o nome científico Licorice radiata, ou em japonês Higambana. Eu acho que eu tô pronunciando certo. São aquelas flores vermelhas, tá? Eles normalmente representam a morte, tá? Então tem relação com a morte. E dizem que lá nos cemitérios do Japão é bem comum de ver elas plantadas lá, tá? Então é associada à morte, mas também é a passagem ao sentimento de saudade. Na espiritualidade, que é algo bem presente nesse jogo, tá? Tá bem evidente. Pode ser interpretada como um símbolo de transformação, renascimento e conexão com o divino. Então, tá bem claro que a personagem vai passar por um processo de transformação e renascimento, tá, gente? Eu vou comentar mais sobre isso ao longo do vídeo. E as flores de Sakura, elas têm vários significados positivos, tá? Mas, enfim, ela tem muito significado de renovação, esperança, amor, felicidade, paz, harmonia, fragilidade, enfim.
Ele representa a beleza feminina, que é um tema que eles estão querendo deixar bem, já deixar evidente que vai ter a beleza com terror, né? Uma beleza e horror junto, algo que eu amo nos jogos de terror. Eu acho que os meus jogos favoritos, eles remetem a isso, a beleza com o gore, com o horror. É algo que eu gosto bastante. Tem o Fatal Frame, que é assim, Haunting Ground, que é assim, Rule of Rose é assim. Então, tem vários jogos mesmo que tem essa temática aí. Mas pra mim, principalmente o Fatal Frame, eu gosto muito, tá? Aqui também interessante sobre a flor de Sakura, né? Ele marca o fim do inverno e início da primavera, simbolizando o início de um novo ciclo de vida. É algo bem evidente em relação à história e ao tema do jogo. É um novo ciclo de vida, renascimento, morte e renascimento. Vocês vão ver certinho. Ah, e outro tema também que o pessoal tá se perguntando, né? Por que o nome é Silent Hill, mas não tá sendo ambientado na cidade de Silent Hill? Isso é algo que já vem mostrando há muito tempo, não só nesse jogo e não só no The Short Message, mas também os jogos antigos feitos pela própria Team Silent, que é o Silent Hill 3 e o Silent Hill 4 também não são ambientados na cidade de Silent Hill. Claro, a Heather, por exemplo, é instigada aí depois no final do jogo pra cidade diretamente Silent Hill, mas no início, tipo, uma boa parte da gameplay não é lá. Então, claro, a gente vai pro Waterworld e tudo mais ali, né? Acaba tendo te levando de alguma forma pra lá, sem estar lá na cidade. Agora eu vou explicar pra vocês que no The Short Message tem algumas coisas que não encaixam muito com essa da década de 60, né? Eles falaram que ia ser uma introdução a esse jogo, mas enfim, a gente chega lá. Que fala sobre o fenômeno Silent Hill. Tem um documento no Short Message que eles querem dar uma explicação do que é esse fenômeno Silent Hill, né? Que não acontece só na cidade, mas fora dela também. Aqui no arquivo da própria Wiki de Silent Hill, tá bem tranquilo, podem ler sem medo, sem problema, tá? E aí eles dão uma explicação desse novo fenômeno. Só que aqui, claro, ele fala sobre taxa de suicídio, tá? Então, o tema principal do jogo é relação, eu acredito, aí na parte já mais de teoria, que tem relação ao tema de suicídio no jogo. Eu já havia conversado com o Rob Coelho, Universo Silent Hill, enfim, em off e na cobertura que a gente fez do Silent Hill Transmission, não foi aqui no canal, foi no canal do Universo Silent Hill. Vou deixar o link dessa cobertura na descrição. Tá muito bom, gente, recomendo, tá? A gente comenta bastante, teoriza muito sobre a história do jogo, a abordagem principal da história ali. E eu acredito que seja sobre suicídio o tema principal, tá? Que é algo que é muito comentado, infelizmente algo muito comum no Japão, pra quem não sabe. Principalmente em relação a trabalho excessivo, eles trabalham demais e às vezes acaba levando, infelizmente, a esse ato. E também ao bullying na escola. Claro, isso tem no mundo inteiro, mas no Japão também é bem comum, infelizmente. Então, as crianças, os adolescentes acabam se sujeitando a isso, sabe? Tem bastante preconceito em relação a isso, tabu, os pais às vezes não levam a sério o que o filho tá reclamando. Na verdade, às vezes a comunicação do filho lá no Japão é bem comum, deles serem meio isolados, do filho não expressar o que tá acontecendo na escola pro pai pra não incomodar o pai, porque já tá ocupado demais com o trabalho, e aí eles acabam guardando pra si, e aí acaba acontecendo isso. Isso é bem comum, tá? Então, eu acho que o tema principal do jogo é isso, principalmente pelo esse fenômeno Silent Hill que tá ocorrendo com a personagem Hinako, tá? Então, vamos lá. Aqui vamos direto pro texto que o Dr. X, fictício do jogo do Short Message, comenta. Para alguém psicologicamente instável, a névoa, que é o tema principal do Silent Hill é a névoa também, né? A névoa representa incerteza e ilusões sensoriais. Quando em um estado de alto estresse, a visão pode ficar obscurecida ou em túnel, como se alguém estivesse viajando para uma densa neblina ou névoa. E vocês podem ver ali no trailer mais à frente aqui, que a personagem realmente, ela começa a ficar tudo meio turvo para ela, né? Aqui na hora que tá transformando e tudo mais aqui, especificamente, tá? E aí ela começa a ficar com a visão turva e tudo mais, começa a ter delírios, né, ilusões ali.
e a cidade se transformar, a névoa tomar conta e se transformar, né? Então, isso é um sintoma do fenômeno Silent Hill. Incerteza social ou apreensão sobre o futuro se manifesta como neblina. Aqui a gente está falando de uma moça que saiu da infância para o início da adolescência, então, apreensão sobre o futuro. E na descrição do site da personagem, fala justamente sobre isso. Aqui já puxando no site, a informação oficial mesmo. Uma adolescente lutando contra a pressão e a expectativa dos seus amigos, família e sociedade. Então ela tá lutando contra uma pressão mesmo, expectativa que é bem comum lá também. O que tu vai ter de carreira no futuro, se vai ganhar muito bem ou não, se vai casar com alguém no mesmo nível que você ou superior. Então ela tá passando sobre uma pressão, sim. Tá? Confundindo, assim, os limites entre ilusão e realidade, que é algo bem evidente em Silent Hill mesmo, né? Com o passar do tempo, vemos cada vez mais casos de o fenômeno Silent Hill. E aí, ele faz um apelo, esse doutor, né, fictício, rápida reconstrução da sociedade, né, japonesa no caso ali, né, ou no geral, no mundial. Bem como uma ênfase mais forte no aconselhamento e na saúde mental, cuidar dos jovens. Saúde mental dos jovens, que é abordado no Short Message e agora no Silent Hill F também. Agora, voltando a mais uma análise simbólica, né, em relação à cultura diretamente, né, o dia a dia dos japoneses, também temos o Tori, que é esse portão, esse arco, né, bem grosseiramente falando, é esse arco. Ele basicamente tem todos os templos que você for no Japão, vai ter ele na entrada, tá? Porque é uma passagem, na real. Ele representa uma passagem do mundo normal que a gente vive com o divino, né? Com o mundo sagrado. Então, no momento que tu atravessa, ele entra no templo, o templo é sagrado para eles, né? É os santuários shintoístas, a maioria, mas tem budista também. Mas é um território, uma região sagrada. Então, vai existir esse tori para poder fazer essa separação, tá? Então, é bem comum você ver... tem turista que já sabe e faz um reverenciamento quando entra. Normalmente é só isso mesmo que faz quando entra, para demonstrar respeito e tudo mais, né? Em relação ao divino mesmo. Então, aqui é a entrada do templo no jogo, no caso principal da história. O templo que eles, da cidade do vilarejo, esse reverenciam, que a gente já vai chegar lá. Eu já vou comentar, na real, para não fugir muito, separar muitos assuntos, tá? Esse templo que eles reverenciam a princípio nesse vilarejo que a Hinako vive é das raposas. Deixa eu mostrar aqui no trailer para vocês. Já vamos direto, já, para não ficar assunto separado e vocês se perderem no fio da ninhada, que tem bastante referência, bastante coisa. Então, é o templo das raposas, da deusa Inari em específico, que ou seja, que eu acredito, pode ser que seja uma deusa fictícia que eles ponham no jogo o nome, tá? Mas é uma clara referência à deusa Inari e às raposas, tá? Aqui no começo também mostra uma outra referência ao campo de plantação de arroz, tá? Então tá tudo interligando aí. Aqui é a plantação de arroz. Aqui, o santuário Inari é um tipo de santuário usado para adorar a deusa Inari. É uma divindade popular associada a raposas, que a gente tem ali no jogo. Arroz, que tá bem evidente que tem plantação de arroz. É comum de ter no interior do Japão, tá? Se vocês forem para cidades de interior, tem muita plantação de arroz, que é o alimento principal dos japoneses, né? Bem-estar familiar, prosperidade empresarial e prosperidade geral. Os santuários Inari são tipicamente construídos com paredes de estuque branco com madeira laqueada vermelha, que é a cor principal do jogo, né? E suas entradas são marcadas por tori vermelho. Eles são budistas e shintoístas, então estão localizados em todo o Japão. Os japoneses gostam muito da raposa, muito do arroz em si e tudo, então vai ter, tem mais de 40 mil, se eu não me engano, mais de 40 mil templos dedicados a essa deusa e às raposas.
Aí, entrando já no assunto, né, pra não perder o fio da ninhada em relação a isso, aqui nessa parte do jogo em específico, mostra que claramente vai ter ritual. Como é um jogo japonês mesmo, oriental, vai ter relação a rituais. E existe rituais mesmo do Japão. Até no dia a dia mesmo, o pessoal faz um ritual sem perceber, ou seja, agradece pela comida antes de começar a se alimentar, né, que é o famoso itadakimasu, que tá agradecendo pela comida que tá sendo servida ali. Então, quando vai entrar no templo, além de reverenciar a autoria antes de entrar, eles agradecem, pedem por alguma coisa e fazem um ritual de jogar uma moeda, de bater palma, de sacudir alguma coisa, enfim, sempre tem um ritual no dia a dia do japonês, de alguma forma, né? É que nem nós aqui, mais puxado pro cristão, quando passa a maioria das senhoras, a gente vê, passa na frente de alguma igreja, faz o sinal da cruz. Então é tipo isso, algo do dia a dia que tu faz sem perceber, é um ritual. Então, aqui claramente vai ter um no jogo com a personagem, tá? Eu só ainda não entendi o porquê exatamente, mas enfim. E aqui tem essa cena em específico, tá? Eu quero deixar bem em ênfase aqui. Aqui, beleza. Tem essa cena em específico que tem as auxiliares da deusa Inari, no caso. Eu não sei se eles vão usar outro nome, eu realmente não sei, tá, gente? Vamos descobrir só quando lançar mais informação. Mas aqui não são sacerdotisas exatamente. Todo mundo confunde com essa vestimenta, acha que tudo que tá dentro do santuário são tudo sacerdotisas. E não são. Cada templo, cada santuário, existe uma sacerdotisa apenas daquele templo, tá? Então, as outras que você vê vai ser auxiliares ali, né? As servas da sacerdotisa. Aqui são as servas da sacerdotisa. 100% de certeza, gente, eu dou 100% de certeza que essa de cabelo branco, se ela não for a deusa ali na história, ela é a sacerdotisa desse templo, porque ela tá com a roupa aparentemente um pouco diferente das outras. Não tá, a princípio, usando máscara, mas se tiver não tem problema também. E ela tem a cor de cabelo aparentemente mais experiente que ela é mais velha também, tá? Mas isso não quer dizer muito, mas enfim. Elas estão com máscara de raposa e aí estão servindo ela essa aqui, tá? Que vai fazer o ritual com a Hinako, no caso. Não sei que tipo de ritual é esse ainda. Mas, enfim. Aí, puxando pra lenda das raposas, todo mundo, acho que a maioria do pessoal conhece a lenda da raposa, né? Da Kitsune. A raposa de 9 caudas, ou enfim, existe raposas de outras caudas também, não só 9. Mas o número de caudas representa também o poder da raposa. Quanto mais cauda tiver, mais velha, mais sábia, mais forte, mais poderosa ela é. E tem a lenda também das raposas, que elas se transformam em humano, assim como tem a área do League of Legends, que eu gosto muito, inclusive. Que as raposas tinham costume na lenda, né, do folclore, se transformar em humano, para pregar peças nos humanos. Então elas não eram muito boazinhas. Existia raposa boa e raposa ruim. E a deusa Inari também, acho que ela se transformava em humana, algo assim. E aí tinha essa diferenciação. Quando se transformava em humano, a maior identificação era o cabelo longo preto. Eu sei que é comum no Japão, mas enfim, relacionada à história aqui, ao folclore. Elas tinham ou o cabelo longo preto, que nem essas aqui, ou o cabelo longo branco. Então, por isso que eu tô achando que aqui pode ser uma deusa representando mesmo, tipo, uma deusa raposa em forma de humana aqui, querendo fazer o ritual, instigando a Hinako ao ritual ou algo do tipo, tá? Aí já é mais parte de teoria minha, mas que encaixa super bem com o folclore e com a história que tá sendo contada no trailer. Aqui, então, eu peguei todas essas fontes e referência eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, tá, gente? Mas eu deixo aqui especificado já na tela para vocês poderem acompanhar melhor comigo, tá? Então, no Japão existe vários rituais, como eu mencionei, então vai ter relacionado a Deus Inari. Cada templo tem o seu tipo de ritual diferente, nunca é o mesmo, tá? Mas, enfim, aqui dedicados, né, a Inari, a divindade shintoísta da prosperidade, fertilidade e arroz. E a raposa é o mensageiro da Inari, ele vai ser o mensageiro, o servo, o auxiliar dela. Por isso que ali eu mostrei pra vocês naquela parte em específico, né, do trailer. Tem os rituais de purificação,
tá? Que é normal de acontecer no dia a dia aqui pra vocês. Tem esse ritual de purificação, pode ser que esteja fazendo isso com a personagem. Eu acho que bem provável que seja isso. Tem o ritual de dança elegante realizada pelas donzelas do templo, que não é a sacerdotisa em si, são as donzelas mesmo. Então, tipo, de todos esses aqui que cita, tem vários, mas eu acho que o mais provável com a personagem principal é renascimento, que é o assunto principal da história. Infelizmente, suicídio também eu acho que vai ser um tema do jogo. E purificação. Então, é renascimento, morte, renascimento ou purificação antes, enfim. Purificar a alma dela, a pessoa dela antes de morrer, ou... Enfim, eu acho que vai ser os temas principais da história. Aqui no texto também, tem uma conversação bem estranha no começo, né? Ela tá claramente conversando com alguém, é mais de uma pessoa falando nesses áudios aqui, não é só a Hinako no caso. E tem alguém instigando a Hinako também na história, que ela discute, né? Que eu acho que pode ser essa deusa, essa sacerdotisa aí conversando com a Hinako. Mas tem com certeza uma luta interna dela, bem claro que tem uma luta interna da personagem. Aqui, Shukan, em japonês, fala, então é aquele rapaz, tá? Provavelmente. E aqui tem outra parte, você realmente acha que pode enganar Hinako? Hinako está morta. Isso aqui pode ser uma frase de bullying, que é um termo principal do jogo. Aqui vocês podem ver, na descrição já fala aqui no alerta, antes de jogar, já informa os assuntos do jogo. Discriminação de gênero, abuso infantil. Lá eles retratam o adolescente, início da adolescência, como uma criança ainda, por incrível que pareça. Então, que nem eu falei, a transição da infância para a adolescência é considerado infantil. Pode ser o bullying, já junta também o bullying. Alucinações induzidas por drogas, já vou chegar nisso aí em relação às flores. Tortura e violência gráfica, isso aqui meio que tem em todos os jogos de terror, né? Mas esses aqui em específico eu acho bem interessante, tá? Então, em relação à frase ali do começo que Hinako já tá morta, pode ser uma frase induzindo ao bullying que ela tava sofrendo de alguma forma na escola, ou realmente a personagem já morreu, tá? E ali ela esteja numa luta interna pro espírito dela descansar de alguma forma e tudo mais, enfim. Mas retrata bullying, tá? No jogo, então, já se assemelha com o suicídio. Enfim, aí tem a outra parte aqui, ó, Hinako está morta, ok. Aí fala, amigos não duram para sempre, eles acabarão te traindo. Assim como eles dizem que você os traiu, a Hinako de alguma forma traiu eles. Então, outro termo para o suicídio lá no Japão é a traição. Quando tu se morre, quando tu se mata, ou morre de uma forma atípica, mais especificamente se matando, não é uma forma normal de você morrer, porque você tá tirando o direito de viver. Eu não sei se eu vou conseguir explicar direito, mas espero que vocês entendam. Mas tu tá morrendo numa forma não natural, por assim dizer. Tipo, tu tá tirando tua própria vida por decisão tua. Então, meio que tu tá se traindo e traindo as pessoas próximas de ti, seja amigo, seja família. É uma morte que, enfim, não é normal, não é comum, não é natural, enfim, não é uma morte natural, né? Tu tá, enfim, tirando teu direito de viver, basicamente. Eu não consegui explicar direito, acho. Então, essa palavra em específico, assim como eles dizem que você os traiu, pode ser que a personagem tenha se matado de algum... Ou, enfim, tem algum significado parecido com esse, tá? Não de trair, tipo, peguei o namorado da amiga. Não é esse tipo de traição. É uma traição mais em relação ao espiritual mesmo, tá? Físico e mais puxado pro espiritual. E a Hinako tá, evidentemente, numa briga interna. Ela tá numa luta interna mesmo. Aqui mostra também que ela tá enxergando aí, é o fenômeno Silent Hill ocorrendo com ela, né? E ela tá enxergando a névoa chegar ali na cidade. E aí, os amigos dela não vêm, só ela. Então, é uma luta interna entre ela mesmo. Outra coisa
em relação a umas referências que seja uma luta... Não sei se o boss não é ela mesma, tá, gente? Tipo, que nem o James com o Pyramid Head. Dizem que ele é o Pyramid Head é uma outra personificação ali do James, né? Tipo, é ele mesmo ali, basicamente. É ele lutando com ele mesmo, só que com uma visão distorcida dele, né? Meio que... enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não quero abordar muito outro jogo, quero focar mais nesse aqui por enquanto. Então, acredito que não duvidem que tenha partes que tenham sido cortadas do trailer pra não entregar que ela tá com uma luta interna, que ela tá lutando com ela mesma, tá? Que o boss, o monstro do jogo seja ela mesma. Aqui esse monstro é bem interessante também. Deixa eu ver se eu consigo um take. Agora falando de monstros. O barulho que ela faz, se vocês escutarem, é um manequim, tipo, vai ter. Já é comum na franquia, mas os japoneses gostam muito de boneca, então vai ter. Essa aqui, ela tá pelada, né? Basicamente o cabelo longo. Então pode ser uma representação da Hinako de alguma forma, não sei ao certo. Aí tem o boss que não é a Sakura Head, tá, gente? Acredito eu que não seja. É um outro inimigo parecido. Aqui a parte da descrição do próprio jogo. Alucinações induzidas por drogas. Eu acho que as flores, essas soltam um tipo de gás. Tá? É o que tá dando a entender aqui. E a hora que tá iniciando a alucinação dela, as plantas, vocês podem ver que sai um negócio avermelhado. Ó. Tá saindo um gás, alguma coisa, um veneno, alguma coisa dessas flores. Diz que ela é venenosa mesmo, tá? Eu vou tentar achar, eu não procurei aqui, mas eu vou tentar achar pra vocês, mas confiem em mim. Tem um anime que se chama Licorice Recoil. É bem famoso, é bem recente, tá? Inclusive o Hideo Kojima é apaixonado por esse anime e eu também. Então o nome tem Licorice, elas tem a apresentação dessas flores também no anime. E tem uma cena de encerramento do anime que mostrava as personagens, acho que consumindo, acho que era o Licorice Recoil, que elas consumiam a flor. Ou botava na boca, ou algo assim, e diz que ele é venenoso para as pessoas. Não faz bem. E aí eles acabaram censurando e mudando depois isso aí, porque tava gerando... Tinha gente fazendo trend... tava viralizando a galera botar na boca. E aí, tipo, enfim, não é legal, não faz bem, pode ser fatal. Então, de alguma forma, essa flor, ela, né, tem esse veneno. Então, aqui representa um gás que tá soltando pra... Enfim, dar essa coisa na personagem, troca de mundo, enfim. Aí aqui ela entra no templo, que eu já expliquei pra vocês, né, do Templo das Raposas e tudo mais. Tô bem interessada pra saber o que eles vão fazer, interligar a história de Silent Hill com o templo, com a cidade, com as flores. Simboliza renascimento, tudo se interliga, né, eu já expliquei, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Aqui em relação à casa, né, aqui tem essa imagem da casa. Por quê? De acordo com a cultura japonesa, é normal lá. Tem muito vídeo de criador de conteúdo que vai visitar casa abandonada. É bem comum, tá? Pra quem não sabe. Realmente, você vai, às vezes, tá andando por alguma cidade de interior e tem uma casa simplesmente abandonada com todos os móveis dentro. Lá no Japão, é muito comum de ter isso, sabe por quê? Porque quando alguém morre de uma forma muito trágica dentro do estabelecimento... Ou até uma pessoa idosa mesmo, que é dono dali do lugar, falece ali na casa. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para manter a casa e aí eles acabam dando pro governo ou simplesmente abandonando e o governo deixa ali ou passa para uma imobiliária para vender para outra pessoa. Acontece isso, tá? Mas acho que não é o caso do jogo, mas só tô comentando. Então, vamos pra parte que alguém morre de forma muito trágica, tá? Então, a galera não costuma ficar morando ali. De uma forma muito, muito trágica. Tipo, assassinato ou suicídio. Enfim. Então, eles acabam abandonando o lugar. Porque diz que a pessoa, o espírito, ficou preso ali. E realmente fica desconfortável pra eles. Eles não gostam mesmo.
e acaba abandonando tudo. Tem gente que se muda com outros móveis, tem gente que deixa pra trás, porque pode ser que tenha ficado a energia ruim junto nos itens, nos móveis, nas bonecas, principalmente que as bonecas de porcelana ou de madeira são vazias, então pode... Existe história, né, no folclore que uma alma perdida pode usar um casco vazio e se hospedar nele, enfim. Então eles deixam tudo pra trás e iniciam uma nova vida, né? Então, aqui no jogo tá mostrando de alguma forma um quadro com a protagonista, a Hinako. Que vai mais uma... que se encaixa com a minha teoria de que ela tá morta de alguma forma, ou ela deveria ter morrido, ou ela tá no famoso looping que a pessoa tá falando também. Eu vou comentar. Tá rolando, eu sei que ela pode estar no loop, até porque o criador, o roteirista, ele cria uma história que tem esse tema de loop. Então é bem possível que tenha isso aí no jogo também. Ela já deveria ter morrido, e aí ela tem que tomar essa decisão de morrer de vez, ou... Enfim, ritual de purificação e descansar em paz, alguma coisa assim. Mas enfim. Então, essa cena em específico não é à toa, tá? Então tem essa representação. Posso estar extremamente errada, mas a chance de ser relação a suicídio ou assassinato é bem grande, tá? E em específico da Hinako, protagonista mesmo. Aqui tem outra teoria que ajuda a minha teoria, porque esse manequim, enfim, esse monstro espantalho aqui, vocês veem que ele tem o mesmo uniforme dela, tá rasgado, mas é igual ao uniforme dela. Pode ser um colega de escola, mas acho difícil. E tá com o cabelo curto, se vocês olhar. Eu acho que é uma representação da própria Hinako aqui, tá? Eu acho que é ela mesma. Aqui o pessoal me perguntou na live na hora o que significava, né? Eu não soube dizer, porque tem... Vou citar aqui pra vocês, ó. Tem esses ideogramas, esse e esse... Ah, tem esses de cima também, que eu realmente não sabia o que significava. Porque como o jogo se passa na década de 60 e eles estão se inspirando nessa época, era uma outra era no Japão, era Reiwa, alguma coisa assim o nome, eu não lembro agora de cabeça. Mas era uma outra era do que é hoje em dia. Então, pode acontecer eles usarem kanji e coisa daquela época que tenha, de alguma forma, modificado agora. E aí, bom, é muito kanji, gente, tá? Muito mesmo, então eu não tenho conhecimento de todos, é isso, basicamente isso. Eu não tenho conhecimento de tudo ainda, né? Até porque eu não moro no Japão, então alguma coisa, um kanji que outro vai passar despercebido. E tu não pode ler tudo sem saber todos os ideogramas, todos os kanji, porque vai dar um sentido, um contexto diferente para a palavra. Eu reconheço alguns ali, mas não dá. Na live eu não queria falar algo errado, entendeu? Então eu optei por não traduzir na hora. Então eu traduzi aqui da minha colinha, eu fiz uma baita cola cheia de anotação palavra-chave para vocês, para não passar nada despercebido. Então, basicamente, a tradução literária mesmo é fuja da direita para a esquerda, de cima para baixo e da direita para a esquerda. A escrita japonesa é da direita para a esquerda, tá? Então, do lado da boneca, tá? Basicamente é levante rapidamente ou fuja rápido, tá? O segundo ali, a segunda linha, pegue de volta ou recupere. E o terceiro, mas não vai mais funcionar. Eu acho que é tipo... Você vai fugir, mas não vai conseguir... Mas não vai funcionar. Você vai fugir daquilo que ela tá fugindo, mas não vai conseguir. Tipo, ela vai ter que enfrentar de alguma forma. Eu acho que é esse significado que tá na parede, tá? Ó, aí aqui na legenda mesmo diz, significa que você chegou até aqui, mas ainda assim está perdido. Tipo, ela fugiu, mas vai ter que enfrentar esse medo, essa coisa que ela tá... Porque ela tá passando, né? E uma curiosidade, essa boneca não é dessa época de 60, mas eles podem ter botado como uma referência, uma homenagem a ela. Essa boneca, quando eu vi ontem, eu não comentei na cobertura da live, né? Mas me veio 100% na cabeça a Rika-chan, ou Rika-chan, né, em japonês. Pra quem não sabe, ela é tipo uma Barbie dos Estados Unidos, basicamente, tá? Ela é a Barbie dos Estados Unidos. Lá no Japão ela faz muito sucesso. Ela foi criada, se eu não me engano, em 1967. Então já passa um pouquinho da época do jogo, que é 1960, né? Ou seja, ela não tinha sido criada ainda. Mas, como eu falei, pode ser uma referência,
uma homenagem a essa boneca que é tão famosa lá. Ela faz muita parceria, tipo com a Sanrio, enfim, com Pokémon, com o próprio... Acho que eu tenho vestido até de Tomie, se eu não tô enganada. É muita parceria muito famosa, tá, gente? Então, deixa eu ver se eu tenho aqui a Licca-chan. Eu tenho aqui. Aqui tá ela, tá? Tem lenda urbana sobre ela, inclusive. Posso comentar, fazer um vídeo separado sobre ela, se vocês quiserem. Deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de fazer um vídeo sobre. Então, vocês veem que ela é loirinha, né? A Licca-chan tem anime também. Então, ela é loira. Ela é loirinha, com os olhos claros. Ela não é 100% oriental, ela é com umas características ocidentais mesmo. Então, eu acho que é uma clara referência a Licca-chan aqui, tá? Aqui que eu comentei, né, que tem o assunto de bullying ali na descrição do jogo. Não tá evidente aqui no trailer, mas tem essas luzes vermelhas e tem uma classe. Isso aqui é com certeza uma classe de sala de aula, tá? E eu não sei se é sangue em volta, mas enfim. Ela tem um trauma em relação à escola mesmo. Lembra um pouco a Alessa, né? Que a Alessa era chamada de bruxa e tudo mais. E foi maltratada na escola, judiavam dela, enfim, praticavam bullying, né? Então, se assemelha um pouco nessa parte com a Alessa. Pode ser que ela seja a nova Alessa, tá? Tipo, dessa temática nova, esse caminho novo que Silent Hill, eles querem fazer com Silent Hill, pode ser que seja a nossa nova Alessa. Só comentando, só dando esse adendo aqui. Só que japonesa, no caso. Ou pode ser uma história completamente isolada, tá? Mas pode ser muito bem uma Alessa, enfim. E aí tem essa parte da escola, ou seja, ela sofreu bullying de alguma forma, ou ela se forçava muito a ir muito bem na escola por essa pressão da sociedade, da família. Então tem várias teorias. Pode ser que ela sofreu bullying na escola, ou pode ser uma representação dela de se esforçar muito na escola, de tirar nota boa e tudo mais, para os pais ficarem orgulhosos. Então tem várias teorias aí em relação a isso, tá? E a luz vermelha clara de Silent Hill, né? Identificar que tá no Otherworld, que não é algo legal. Essa parte, ó, como se não soubesse o que tá acontecendo. As frases que eles comentam no trailer é muito interessante. Tem o rapaz, esse aqui, alguma ligação, esse Shun. Eu acho que é Shu Kan, ou Shun, o nome dele. Shu, alguma coisa assim. Vai ter ligação com ele, mas ainda não consegui identificar só com o trailer, tá, gente? Aqui é uma parte interessante, tá? Eu vou deixar rolar aqui. Pense nisso. Eu poderia ter matado você a qualquer momento. Você tirou tudo de mim. Isso aqui pode ser 100% uma luta interna, ela falando com ela mesma. Aí tem a parte que eu citei que corta o início da gameplay, tá? Isso aqui ia ser o início de combate mesmo. E eu acho que eles não mostraram porque vai spoiler um pouco da história em relação a Hinako. Eu acho que ela ia lutar com ela mesma, só que numa outra versão, que nem o Pyramid Head e o James, basicamente, tá? Eu acho que ia ser isso que ia mostrar. Mas não quiseram entregar agora. Então, eu acho que cortaram aí justamente por causa disso, tá? Eu acho que é uma representação dela mesma e que ela tá lutando com ela nessa parte. Posso estar errada. Ou pode ser você de ser uma outra pessoa. Pode ser o Shu, esse rapaz que tá em evidência, querendo ou não, ele tá em evidência. Ele aparece mais de uma vez no trailer. Então pode ser relação a ele também, tá? Ou alguma outra amiga, enfim. Tem várias teorias, como eu falei. Mas eu acho que é uma luta muito própria da Hinako com ela mesma, tá? Agora a gente vai comentar um pouco sobre as inspirações, tá, gente? Do jogo. O criador ali, o roteirista, né, no caso, deixa eu botar aqui, o Ryushiki, ou Ryushiki, ele é conhecido por criar as obras de Higurashi no Naku Koroni, Higurashi When They Cry, em inglês, e o Mineko Naku Koroni, que são histórias sobrenaturais e de terror. O Ryushiki, Ryukishi, ele deixa bem evidente o quanto ele gosta das obras dele. A maioria tem uma ligação de alguma forma.
E nesse trailer já deixou bem evidente que ele tá se inspirando nas obras dele mesmo pra fazer o Silent Hill F, tá? Eu vou mostrar pra vocês. E, inclusive, as dores de cabeça e tudo da personagem... Vamos começar por aí? Vamos! Em relação às dores de cabeça que a personagem sente, lembra a Heather do Silent Hill 3 também, mas evidentemente ela dá uma dor de cabeça e não sei o que ela dá no Travis também, do Silent Hill Origins, né? E aí dá essa mudança de mundo, né? Então, no Higurashi no Naku Koroni, criação do Ryokishi, tem uma síndrome fictícia chamada Síndrome de Hinamizawa. Se vocês estiverem ouvindo barulho de carro, é do mercado, tá? Desculpa. Mas existe a síndrome fictícia de Hinamizawa, que dá no vilarejo de Hinamizawa na história de Higurashi no Naku Koroni. Mas que, de alguma forma, eu identifiquei na personagem principal, a Hinako, tá? Ó. Deixa... parece ser casada por um tipo de parasita que só pode ser adquirido, recuperado, enfim, no tecido vivo, ou seja, no corpo humano. Como os habitantes e visitantes o adquirem, permanece desconhecido, não se sabe como que surge. Tá, o parasita parece quiescente até ser acionado, ou seja, ele fica quieto. É como se fosse um câncer, né? Diz que todo mundo tem e acaba se ativando de alguma forma. Eu identifico meio que quase isso, mas não igual, tá, gente? É só uma... pra vocês pegarem mais basicamente aqui que é esse parasita. Geralmente, quando o infectado deixa a região ou quando o infectado sofre estresse fisiológico ou psicológico significativo, acaba ativando ele, esse parasita aí, essa síndrome. Os sinais e sintomas da síndrome incluem o desenvolvimento de ansiedade e paranoia, acompanhada de delírio, que é o que a Hinako sofre, que podem levar o sofredor a cometer atos violentos aparentemente não provocados, incluindo suicídio e assassinato. Aqui temos o nome suicídio e assassinato de novo presente no vídeo, em relação com a teoria que eu tenho, tá? Então, presente de novo aqui, entre outras coisas que eu já mostrei pra vocês que interligam muito bem. E a sensação de insetos rastejando sobre a sua pele, no caso seria as flores, né? Ali surgindo na pele dela. É um sintoma da vida real conhecido como formicação. Eu acho que daí representa as flores ali, que é os buracos ali e tal, na pele dela depois de ter feito o ritual, acredito eu, ou enfim. Isso leva a um sinal clássico de arranhar a pele. E aqui é um negócio mais específico do anime, né? Que coça a garganta e tudo mais. Não mostrou a personagem fazer isso, né? Mas enfim. Mas é o assunto, de novo, delírio. E aqui, claramente, ela tá tendo um delírio, né? Durante durante a transformação aqui, ó. Do Otherworld, no caso. Ela tá claramente tendo um delírio. No começo, mostra esse delírio também entre os amigos dela ali. Que ela dá uma viajada e os amigos perguntam o que aconteceu. Então, faz parte um pouco do Higurashi no Naku Koroni. Tem isso aí no Higurashi também, que é do próprio criador, o roteirista, né? Bom, eu pesquisei em específico aqui, botei Flowers, porque no Higurashi a própria abertura do anime, que infelizmente eu não vou poder botar aqui, até colocaria, mas sem áudio, é questão de direitos autorais, mas é muito evidente ter várias flores também, né, representando ali no anime, é bem presente mesmo, tá? Vocês veem várias imagens, tem no anime, tem sacerdotisa no anime, deixa eu ver aqui se vai aparecer... Mas tem a personagem que é uma sacerdotisa, basicamente, de cabelo... Eu não lembro mais o nome, faz muito tempo que eu assisti. Eu não vi a versão nova. Mas tem bastante representação de flores, que é meio que um... Representa também meio que um... Influência de delírio também, tá? Meio que... Enfim. Eu não quero dar spoiler muito da história, tá? Mas eu vou ter que dar um pouco pra poder explicar melhor. Deixa eu botar Fox.
tem uma personagem que usa a máscara, que inclusive é a sacerdotisa. Aqui, ó. Se vocês conseguem ver. Minha webcam tá em cima, eu acho. Mas, enfim. Aqui tem imagenzinhas dela, ó. Com a Rika Furude. Essa aqui. Ela é uma sacerdotisa. E ela usa a máscara de Kitsune. Então, já interliga com o Silent Hill F também. Então, tipo, se vocês assistirem ele, a versão antiga, não a versão nova, assistam a versão clássica, que é melhor. É bem confusa a história, porque não conta em momentos parecidos. Meio que tem bastante plot twist na história, tá? Mas é bem bom, eu recomendo bastante. Eu gosto muito do anime, tá? E... enfim, é um vilarejo também. É uma região parecida com a que é contada no jogo do Silent Hill F. Na região de Gifu, se eu não me engano. Eu acho que são os mesmos... nas mesmas localidades ou próximas, tá? Apesar de ser cidade fictícia. Então, se vocês assistirem ele e depois jogar Silent Hill F, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Ou assistir um anime e depois assistir os trailers do Silent Hill F, vocês vão entender o que eu quero dizer. Agora vamos a uns detalhezinhos mais mínimos, né? Deixa eu... aqui, do nada aparece esse quadro, né? Quando ela tá entrando no templo. Aqui vocês veem que ela tá entrando no templo das raposas e tudo mais. Pode ser que não signifique muita coisa, seja algo, só uma representação, uma homenagem ao folclore deles mesmos. Mas eu fiz uma pesquisa... nossa, foi difícil achar essa referência aqui, hein? Saber o que era inspirado. Nossa, gente, vocês não têm noção. Mas achei. Então, ela representa a mais próxima que eu achei, tá? Pode ser outro. Se alguém souber, deixem nos comentários. Ou achar também, pode deixar. O seu achismo, a sua teoria. Mas lembra a Nuri Onna. Foi a única que eu achei mais parecida, tá? Ou a mulher molhada, porque é uma yokai. Que assemelha a uma serpente, bem parecido com o que tá naquele quadro, né? Naquele pergaminho, enfim. Possuindo a cabeça de mulher e o corpo de uma cobra. Sua aparência varia de história para história. Descrita como tendo 300 metros de comprimento e possuindo olhos como o da serpente. Longas garras, quando é descrito como uma parte de cima humana. Presas e cabelo longo negro, tá? Ela é comumente retratada lavando seus cabelos à margem do rio ou lago que tem ali presente no jogo, né? A propósito dela é desconhecido, ou seja, o autor pode dar uma brincada com isso aí lá no jogo. Em algumas histórias ela tem como sendo a criatura monstruosa, tendo poder suficiente para derrubar árvores e com sua cauda alimentar-se de seres humanos. Tem uma parte aqui bem curiosa também, logo em seguida, que ela vê uma mesa cheia de carne, né? Então, meio que interliga um pouquinho com aquela imagem ali, né? Mas não sei ao certo, gente. Pode ser que não tenha nada a ver, só seja um lugar abandonado, mas de alguma forma tem uma ligação também, tá? Bom, agora a gente vai vir aqui no primeiro trailer do jogo e tem umas cenas um quanto instigantes, né? Intrigante também. Aqui ela claramente tá na frente de um túmulo. Pode ser o túmulo dela mesma, pode ser de algum familiar, de um amigo. Que esse jogo vai abordar muito o tema de amizade também, tá? Então pode ser um amigo. Ou uma amiga de infância que morreu também. Pode ser que nem ela tenha sofrido bullying, pode ser que outra pessoa tenha sofrido bullying e ela presenciou e não fez nada, ou enfim. Like a short message. Esse Buda eu não vou saber dizer ao certo. O Universo Silent Hill na live, na cobertura, ele comentou que poderia ser, mas... eu acredito que não seja lá o comentário dele, assistam lá, gente, tá? Porque esse Buda não tem rosto, então não tem como identificar exatamente qual que é. Pode ser qualquer um, tá? E aí tem um túmulo com flores e tudo mais, né? Então é um túmulo de alguém, com certeza, isso aqui. Enfim, mas eu não vou saber ao certo porque não tem rosto. E tem os quantos Buda que estão sentados dessa forma, tá? Mas claramente alguém morreu. Alguém morreu. Aqui tem uma boneca. Ele comentou que pode ser da lenda também o Universo Silent Hill Leon. Tô comentando porque a gente fez a live junto, né? Pode ser a Okiko, que é uma menina, uma lenda urbana japonesa também aqui. Que a menina morreu, basicamente.
e o corpo, a alma dela passou para o corpo da boneca. Passou, que eu falei para vocês que tem a questão do pessoal abandonar as casas, os bonecos, por conta da alma acabar ocupando um casco vazio, que é isso aí. Então, pode ser que seja isso também, enfim. A história começa, o irmão comprou a boneca pra menina, pra irmã mais nova e tal, beleza. Aí quando a menina morreu, a família acreditou que o espírito dela passou a habitar na boneca. Aí, em 1938, antes ainda de 1960, né? Mas enfim, o pai da menina levou essa boneca pro templo em Hokkaido. E depois, 7 anos depois, eles voltaram pra prestar homenagem à boneca e ao espírito da filha. E aí eles perceberam que o cabelo da boneca havia crescido. Aqui, eles acreditam, a maioria, acho que é o Kiku aqui. Eu não acho que seja. Isso aqui é uma sombra. Eu acho que é uma sombra, tá, gente? Eu não sei ao certo. Mas não parece que o cabelo da boneca cresceu na primeira aparição do trailer pra segunda. Eu acho que é a sombra do item que fica do kimono pra manter a postura, sabe? E poder firmar o obi que fica aqui, basicamente, tá? Não é cabelo. Então eu acho que deu um efeito Mandela, uma ilusão de ótica, e que o cabelo dessa boneca cresceu. Eu acho que não, tá? Essa bonequinha que mostra, eu acho que vai mostrar muito durante a gameplay também, porque tem ligação com a Hinako, né? É uma boneca muito comum usada pelas crianças. Teve uma época que foi muito usada... Hoje em dia também o pessoal gosta muito delas. As Kokeshi, que é tipo essas aqui. As Kokeshi, que elas são de madeira, tá? Normalmente elas são de madeira ou argila, ou... Tem as de porcelana, mas lá no Japão é mais comum feita de madeira mesmo, ou argila, tá? Parece porcelana, mas é argila, tá, gente? Essas bonequinhas, vocês veem o visual, parece porcelana, mas é argila. E existe também de porcelana, tá? Mas basicamente tem essas aqui que são 100% feitas de madeira, ou essas aqui que tem um nome diferente, tá? Tem um nome diferente pra elas que eu tenho aqui pra vocês também. Que é as bonecas Ichimatsu. Teve uma entrevista, se eu não me engano, que o pessoal o Toyo Okamoto respondeu e tudo mais. Tem um site que eles se inspiraram, eu vou deixar o link. Olhem, pra quem tiver muito interesse no jogo, eu recomendo olharem. Que eles se inspiraram nessas bonecas, tá especificado na descrição que eles se inspiraram nela pra fazer essa aí que tá no jogo, tá? Que é a boneca Ichimatsu. Ela foi amada pelas crianças como boneca de brincar no período Edo. Somente na parte oeste do Japão, as pessoas chamavam esse tipo de boneca Ichimatsu. Em Edo, Tóquio, uma boneca geralmente significava boneca Ichimatsu. É um modelo de boneca que foi um ator popular kabuki, que é aquelas peças teatral, né? Os kabuki. No período Edo. As pessoas chamam o padrão xadrez de padrão Ichimatsu. Mas enfim. As pessoas faziam fantasias para a boneca e gostavam de trocar as roupas delas, que é comum da gente, quando é menina, criança, né? Trocar a roupinha das nossas bonecas. Então, elas eram de madeira ou argila, e o cabelo mais puxado para o realista, e o kimono ali de tecido mesmo, para poder fazer essa troca. Parte do corpo da boneca Ichimatsu é feita de um pedaço de madeira ou argila, que eu comentei para vocês, né? Então, é igualzinho, ó. Vocês podem ver aqui. E aí tem um site também que ele se inspira, que mostra aqui que eles se inspiram. E, gente, ó, é esse site, tá? cgword.japão. Ele tá em japonês, o site, tá? Se eu não me engano, mas é só vocês, não precisa nem saber japonês. O Google ajuda muito, não é uma tradução 100%, mas não tá ruim também, pra ser bem sincera. Vocês botam pra traduzir em português, e aí vai aparecer tudo que é informação, gente. Tá maravilhoso esse site. Mostra quem tá participando, tá, do projeto, pessoal. Os produtores, roteiristas e tudo mais. Todas as referências, ou a maioria que eles tiveram. A cidade fictícia foi inspirada também em uma verdadeira. Design da personagem. Isso aqui é antigo, tá? De 2022, não é de agora, mas tá valendo ainda porque o jogo não lançou, né? Mas eu acho muito legal. O uniforme, que eles se inspiraram realista pra fazer o design em game. O símbolo também. Aqui esse kanji significa alto,
tá? Porque por ser em região montanhosa ou templo, aqui parece o símbolo do templo, né? Aqui o templo e o kanji de alto, eu acho que representa que o templo tá numa região alta, só teoria minha, por conta do símbolo e do kanji. E aqui parece aquele triângulo do Silent Hill, né, que a gente já conhece. E a flor de Sakura, que eles se inspiraram pra, enfim, é o símbolo de flor do jogo, né? Claro que aqui tá diferente, da versão final vai estar um pouco, então eles só usaram pra se inspirar. Emblema escolar fictício, eles deixam claro aqui, tá? Aí tem o cabelo, as flores, o rosto, né, a textura que eles usaram. Aqui a boneca. Eles tiraram muita foto de lugar verdadeiro pra implementar no jogo, pra ficar o mais realista possível. E aqui as referências, ó. Sobre as paisagens rurais, coletaram referência como a densidade de ervas daninhas e a textura das estradas, tá? Até pra criar um design de monstro, vocês veem aqui no canto, ó. Ali, não fala nada específico do monstro em si, mas parece um espantalho mesmo, tá? Que tem nas plantações, né? É normal ter de milho também, enfim. Parece um espantalho mesmo, tá? Tem várias informações legais. Aqui tá o que eu queria mostrar pra vocês. Ó, pesquisa sobre estilo japonês, o grau de deterioração dos cômodos, né? Acessório metálico, e quando se trata de boneca Ichimatsu, que é a que eles quiseram usar, eles são feitas com muito cuidado, levando em consideração até mesmo as tendências de penteados de cada época, de cada era, porque o Japão é dividido por eras. Então, aqui tá as bonecas Ichimatsu que eles se inspiraram pra fazer. Aqui tá no trailer, de acordo com a época mesmo, tá? Então, o nome delas não é Okiku, não é Kokeshi, que elas são diferentes, ó. Não tem nada de tecido. É a boneca Ichimatsu, tá? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês desse trailer, eu acho. Basicamente. Aqui tem a barra de ferro padrão, é a marca registrada de Silent Hill, a barra de ferro cano, enfim. Em relação a isso, também eles falaram que se inspiraram em relação à época, né? Eles levaram muito em consideração a época. Eu não sei aonde tá agora. Aqui, ó. Esse jogo se passa no Japão na década de 60 e contém representações baseadas no conjunto, nos costumes e cultura daquela época. Ou seja, vai interferir nas armas, sim. Por mais que seja fictício, dá a entender que eles vão se inspirar, sim, nessa época o mais fiel possível. Tanto em roupa, vestimenta, boneco, casa, arma. Essas representações não refletem as opiniões e valores dos desenvolvedores, tá? Beleza. Mas o que importa é essa parte aqui, tá? Que eles vão se inspirar nos costumes e cultura daquela época. Então vai ter interferência no item, sim. 1960 é um período pós-guerra ali. Bastante questão política envolvida também com a guerra normal, né? Mas enfim. Então vai ter interferência, sim, isso aí, em relação às armas que ela vai usar. Eu acredito que ela vai usar muita arma branca se não usar só o cano no jogo. Seria muito interessante se ela usasse só o cano. Eu acho que ia ficar meio monótono a gameplay, mas como é o meu item favorito do jogo, da franquia, então ia ser interessante. E mostra muita evidência ela, nos trailers, né, ela usando só essa arma. Mas eu acho que ela vai usar muita arma branca. E agora falando em mecânica de gameplay, ela vai... Eu acho que ela vai ter a mecânica de fugir, como vocês viram no trailer, e de luta. Tipo Shattered Memories, sabe? Eu acho que vai ter a mecânica só de fugir. Posso estar errada. Mas é o que eu vejo. E terceira pessoa. Tem muita gente, será que vai ser em primeira? Não. Se tiver, vai ser em momentos específicos. Mas é 100% a gameplay em terceira pessoa, tá, gente? Eu duvido que seja em primeira com tudo isso aqui em evidência. Eles vão querer deixar muito evidente a roupa da personagem se deteriorando ao longo da gameplay. O visual dela, então, eu duvido que seja em primeira pessoa. Vai ser em terceira de certeza, tá? Em relação à classificação, a faixa etária, gente. Pelo que eu entendi, o público japonês, falando nos comentários do próprio vídeo do trailer japonês, tá?
A galera, pelo que entendi a primeira vez, quem tiver essa informação pode deixar aqui nos comentários. Mas, pelo que entendi, é o primeiro jogo da franquia de Silent Hill que vai ter a classificação Z, mais 18. Pelo que entendi, é a primeira vez, tá? Essa série é bem comum lá no Japão, tá? É Z. Maior de 18, acho que é a primeira vez, pelo que eu entendi. Então, interessante, né? Porque é um tema realmente bem pesado, pelo visto. Bom, a gente, então, aqui em relação agora ao elenco ali, né, de produção, a gente vai ter o Otoyo Yakamoto como produtor, né? O Akira Yamaoka como compositor, sempre, né? Mas a gente não vai ter só ele dessa vez. A gente vai ter esse rapaz chamado Kensuke Inagi. E ele vai estar responsável, vai ter diferenciação de trilha sonora. Ele vai estar responsável pelas músicas, a trilha sonora do Otherworld. E o Akira Yamaoka vai ser a trilha sonora, os efeitos sonoros, enfim, do mundo normal. Então vamos ter essa diferenciação de compositores, tá? Aqui a designer, né, criadora de monstros, não é o Masahiro Ito, por incrível que pareça. É outra artista, eu tô achando muito bonito o trabalho dela, tá? Então, quem quiser acompanhar ela aqui no Twitter, o nick dela é Keras2, eu acho que é. Mas enfim, é bem fácil de achar ela no Twitter, ou X, enfim. Então, é outra pessoa que tá fazendo. E ela deixa um adendo aqui no final. Ela faz umas situações bem interessantes, tá? Mas aqui, ó, ela deixa bem claro que ela tá ciente que vai ter essa mudança, que tem essa mudança do Otherworld aqui, ó. Pode não parecer, pode não ser exatamente o mesmo cenário manchado de sangue enferrujado padrão do Silent Hill, da franquia, principalmente o Otherworld, mas eu sinceramente espero que você goste da nossa visão e do mundo que criamos. Então, eles estão cientes que é diferente da franquia, óbvio, e espero que o pessoal goste dessa visão nova que eles têm. Eu tô adorando, pra ser bem sincera. Só tô curiosa mesmo como eles vão interligar com o Silent Hill. Não só, talvez só deixe como fenômeno Silent Hill e de resto não tenha mais nada igual, além da névoa. Mas, enfim. Tô bem curiosa mesmo. E feliz, tô feliz demais. Bom, em relação ao roteirista, né, o Ryukishi, tá? Ele também deixa um adendo bem interessante. Silent Hill é mais do que apenas uma coleção de histórias, é um meio, uma maneira incrível e fenomenal de explorar e vivenciar o coração e a mente de outra pessoa, de uma pessoa. Espero que os jogadores, porém, apreciem da mesma forma e para todos os nossos amigos no exterior, ou seja, nós, né? Espero que vocês gostem de dar uma olhada em como Silent Hill seria se fosse ambientado em algum lugar um pouco diferente, como o Japão. Então eles estão criando uma atmosfera, um Silent Hill novo mesmo. Por isso que eu até comentei, pode ser uma Alessa nova, gente. A Hinako. Em relação agora ao Ryukishi, tá? É outra criação dele que tem um bem parecido familiaridade com a Hinako e Silent Hill F, tá? Como é uma transição, aparentemente, da tua infância pra adolescência, e, enfim, uma transição complicada, né? Relação já pensando na vida adulta. Então, a premissa dessa história aqui, eu não joguei ainda, quero muito jogar. Tem na Steam, já tenho a pretensão de jogar com vocês. Mas é interessante, a premissa da história lembra um pouco Silent Hill F também, tá? Dizem que a cada geração atingir uma certa idade, todos os meninos da família Suzuhara saem de casa para se tornar independentes. Então, confiando apenas em si mesmos, eles treinam o corpo e a alma até serem aceitos como adultos. Algo bem evidente que vai ser com a Hinako. E aí, ele se depara com uma personagem. Ele entra numa escola nova, né? E aí ele se encontra com essa personagem aqui, que tá segurando, inclusive, uma boneca Ichimatsu, tá? Ou na real, uma Okiku, porque essa aqui cresce o cabelo, né? Mas enfim. Aí ele conhece essa menina, que é considerada estranha, e sempre segurando a boneca japonesa contra o peito, nunca a soltando por um segundo. Alguns sussurram que é uma boneca amaldiçoada cujo cabelo cresce quando ninguém está olhando. Mas é apenas uma boneca misteriosa sem nada de especial. No entanto, talvez o meu encanto com aquela garota tenha sido o destino. Não foi só a impressão do destino, foi o destino mesmo que interligou os dois, tá? Então, visualmente já e a premissa um pouco assim mostra a familiaridade com a Hinako e com o Shu, que é esse rapaz que eu acho que vai ter alguma coisa
vai ter uma ligação importante com ele na história do jogo, tá? Então, esses dois me lembram bastante isso. Bom, outra coisa que eu queria comentar, achei no Reddit, e o cara fez eu lembrar 100%, eu não tava me dando conta ainda, em relação ao que eu falei pra vocês da casa abandonada lá, né? Deixa eu puxar aqui. Da casa tá abandonada com o quadro da Hinako, né? Aqui, ó, tem os quadros e tudo, é uma casa abandonada 100%, tá? Tá revisitando o passado, enfim, dela, enfim. E aí tem um rapaz que faz uma citação em relação ao filme do Grito, que é o meu filme favorito de terror. Ou seja, Ju-on em japonês, ou The Grudge em inglês. Mas enfim. Na versão japonesa, existem mais de 10 filmes do Grito. Sim, existe mais de 10 filmes. E não são ruins, eu assisti todos e é bem legal. A história é bem única, envolvendo uma mesma maldição. Só que daqui, um rapaz comenta algo muito interessante. Isso de um ano atrás, em relação ao short message, mas que tem uma familiaridade imensa com o F. Onde a maldição se espalha para fora do Japão. Isso me lembra aqui em relação ao fenômeno Silent Hill que ele tá comentando. A maldição se espalha, né? Então, o Grito é assim, todos os filmes, ele começa a maldição num lugar só, como se fosse Silent Hill, numa casa, só que a maldição é tão forte que acaba se espalhando, né? Então, ele, em vez de usar o termo fenômeno, podia ser uma maldição, né? Um noroi, que a gente chama tão forte, que acaba se espalhando pelo mundo inteiro. E nos filmes o Grito em japonês, vai para os Estados Unidos. Entendeu? E termina, na real, ou continua da Kayako, né? A maldição dela não termina, continua meio que para outras bandas, para outros lados, e inicia novas. Pessoas morrem com a morte da Kayako, né? Se espalha ali, passa para outra pessoa. E outra pessoa acaba virando uma maldição nova. Então, meio que vira essa bola de neve. E aqui, dá pra ser meio com Silent Hill F também, tá, gente? Por conta do fenômeno Silent Hill, tá, especificamente. Então, tem essa ligação, que não é só mais na cidade de Silent Hill, mas se espalha pro mundo inteiro, né? Se tornando um fenômeno, mas pode ser uma maldição. Se eles usassem o termo noroi, maldição, ia ser muito melhor, sinceramente. Mas, enfim. Estamos quase encerrando, tá, gente? Já tá terminando as referências. O vídeo vai ficar longo. Eu tentei encurtar, mas não dá. Tem muita referência. Pra quem conhece a cultura japonesa, tem muita referência e não dá pra passar batido, sabe? Então, aqui o nome da Shimizu Hinako. Se vocês forem no site em japonês, vai traduzir para o português, ela tá com outro nome, mas eu anotei igual. Não sei porque, deve ser erro de texto, de tradução do Google mesmo. Mas, enfim. O nome da Hinako tem muito a ver com a personagem e com a história contada a princípio, tá? Shimizu significa... Mizu é de água e Shi, na verdade, significa morte. Separado, Shi significa morte. Mas, como dependendo do nome, do kanji usado, pode ter outro significado, tá? Então, o nome dela junto, Shimizu, é água pura, o nome dela. O Shimizu significa água pura. E também, por curiosidade, tem muita gente que diz que a cidade se parece Shizuoka. O nome dela é referência a uma cidade da prefeitura de Shizuoka mesmo, tá? Então tem essa familiaridade. É uma curiosidade só. E o Hinako significa sol e criança. Ou criança pura, criança iluminada. Então, a Hinako tem um propósito na vida dela já. Ela tá predestinada a alguma coisa, quase parecida com a Alessa também, né? Enfim. E tem o Fukami. Em japonês, se vocês forem botar... tá em japonês aqui. Peraí. Deixa eu entrar no site. Ué. O ano, peraí. Vou botar a versão japonesa, tá? Como que traduz? É só vocês virem aqui em cima, vai estar em inglês ou japonês, enfim. Calma aí. Botei Japão, velho. Linguagem japonês. Tá? Não, eu acho que foi eu, porque os kanji estão o mesmo que eu saiba, tá? No nome dela. Tá? Shimizu Hinako, mas eu não sei o que houve, tá? Mas eu queria compartilhar essa curiosidade com vocês.
Cadê a tradução? Aqui, ó. Bem genérico mesmo. Fukami. Eu não sei por que traduziu pra Fukami. Mas enfim, é só uma curiosidade. O nome Fukami também, querendo ou não, interliga com ela de alguma forma. O Fukami significa profundezas. Ela meio que entra nas profundezas da mente dela, né? Do fenômeno Silent Hill. Então, meio que casou sem querer aí o nome dela, tá? É só um adendo, uma curiosidade aí. Se o pessoal vai traduzir do japonês pro português, tá esse nome diferente aí, já sabe o porquê. E um último adendo sobre a história que os japoneses tratam muito a luta interna de uma pessoa. Tem várias histórias que é relação mais à luta interna. Seja sobre, enfim, sofrimento sobre qualquer coisa, qualquer tipo de coisa. Tu tem aquela luta interna, principalmente em relação à depressão e, consecutivamente, ao suicídio, né? Então, eu acho que o tema principal é a luta com ela mesma, por isso que eu falei que não me surpreende se o boss for parecido com James e Pyramid Head, que é ele meio que lutando com ele mesmo ali, né? De forma indireta. Então, eu acho que a Hinako é capaz de ser isso aí. Mas é só tudo teoria, tá, gente? Se quiser alguma coisa, comentem, por favor. É muita informação, é muita anotação que eu fiz. Vocês viram que é muito link que eu deixei ali. Eu vou deixar tudo na descrição. Mas, enfim. Espero não ter esquecido de nada. Se eu esqueci também e vocês quiserem acrescentar algo, deixa nos comentários. O vídeo ficou longo, eu sei, mas não, como eu disse, acho que não tinha como encurtar mais. Eu queria explicar o máximo possível pra ficar bem no entendimento de todos. Só desses 2 trailers, né? Isso que o jogo nem lançou, imagina quando lançar, gente. Será que eu serei um Rob 2.0 que vai fazer um vídeo bem longo? Fazendo uma análise aprofundada do jogo? Gostaria, para ser bem sincera. Em relação à cultura japonesa, eu faço questão. Mas, enfim. Eu coletei o máximo de informação possível. Para quem não conhece, tá familiarizado já com a temática do jogo, o que eles vão abordar ou não. Tem informações oficiais junto com as minhas teorias, como vocês viram, do próprio site da Konami. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço para quem assistiu o vídeo até aqui. E, enfim, tudo que é novidade que tiver em relação a esse jogo eu vou estar compartilhando. Porque a galera fez comparação, mas é só por ser cultura japonesa, né? Eles não vão fugir da cultura deles, o folclore e tudo mais. A galera falando que é parecido com Fatal Frame, né? Que eu tenho aqui. Minha franquia, né, jogo de terror favorito. O 2 da franquia é meu favorito. Então tem umas familiaridades, mas Fatal Frame é único também por si só. Lembra Siren pela questão da ambientação e também a Kuon, eu acho que dos 3 que a galera citou é o mais parecido de todos, tá? O Kuon fala sobre sacerdotisas que estão em templos exorcizando monstros, espíritos, enfim. Então, desses aí citados, o Kuon é o mais parecido, tá, gente? Kuon não... Kuon, eu acho, né? Tô confundindo com o Ju-On agora o filme, mas enfim, é Kuon. É isso, gente. Já ocupei bastante tempo de vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like para ajudar no engajamento, porque deu trabalho fazer esse vídeo. Não parece, mas deu. Por mais que eu tenha conhecimento, eu queria achar as fontes para vocês terem acesso a essas informações, caso tenham interesse. E outra coisa também, a partir do lançamento desse vídeo, se vocês verem qualquer pessoa criando conteúdo, falando sobre os assuntos que eu mencionei nesse vídeo, sem uma fonte direta, a referência, o link, me falem, tá, gente? Peçam pra pessoa dar os créditos se tirou de mim de alguma forma a informação, porque, como eu falei, deu trabalho e eu gostaria muito de ser creditada, tá? No vídeo da pessoa, não custa nada. Eu vou deixar os créditos de todos os lugares que eu tirei, as fontes, tá? Eu acho extremamente importante isso. Então, eu peço encarecidamente, créditos ali, as informações da Maru Suzumiya, por exemplo, tá? Por ter fornecido algumas informações aqui, eu tô compartilhando com vocês no vídeo, por exemplo, tá? Então, podem cobrar, diz que fui eu que cobrei, pode dedurar pra mim na DM, que eu vou cobrar essa pessoa, tá? Então, é bem comum na internet, eu sei, no momento que a gente publica para o modo público isso aqui, qualquer um pode usar, mas os créditos são importantes sim, tá? Então, era isso. Agradeço demais por terem assistido até aqui.
Um beijão e até os próximos vídeos e as próximas lives também.